Pronto, então, agora vamos começar aqui. Acredito que a tela inteira já esteja aparecendo. Bom, está todo mundo conseguindo ver o slide? Todo mundo está conseguindo assistir? Dá para ver só para eu saber? Dá para ver, sim. Ah, então tá. Peraí, tem mais alguém entrando. Oi, Marisa, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Bom, esse aqui, eu não sei, vamos lá, né? Eu sou, digamos assim, nerd, né? Então, sou fã dessa série. O nome dessa série é Big Bang Theory. Peraí, deixa eu botar aqui. Agora sim. Né? Vocês conhecem essa série? Eu espero que sim, né? Eu conheço, eu sou suspeito, adoro essa série. Mas por que eu botei essa série aqui no início? Porque, na verdade, né, essa série é do Big Bang Theory, né? O Sheldon Cooper, ele é um gênio, tá? A série não diz que ele é autista, tá? Para deixar bem claro, mas assim, ele tem todas as características de autista, todas as características. E quem assiste a série conhece, né? É muito interessante e eu acho ele um bom exemplo para a gente poder estar dando aqui no curso. Primeiro porque ele é bastante inteligente, só que, e aí entra aquela questão dos graus de autismo que eu vou estar explicando para vocês hoje, daqui a pouco, né? A questão dos graus, né? Apesar do Sheldon Cooper, né, do Big Bang Theory, ser muito inteligente, ele não consegue ir para a faculdade sozinho, onde ele trabalha. Ele senta sempre no mesmo lugar do sofá. Se ele pede uma refeição, por exemplo, um sanduíche, o sanduíche tem que vir primeiro pão, depois alface, molho, carne, outra alface e outro pão. Se você inverte as ordens, ele já não come mais. Tá? Por que isso tudo é importante? Porque você vê que ele tem várias restrições. E aí o que acontece? Quem vê a série acha engraçado, eu acho ele hilário, tá? Pelas manias dele e tudo mais. Mas assim, quando você vê a série, a sensação que você tem quando você vê, né? Claro que existe muita fantasia por aí, eu até vou comentar sobre isso, em relação à mídia, em relação ao autismo. Né? Mas as pessoas, quando observam o Sheldon Cooper, eles imaginam o Sheldon Cooper tendo o que a gente chamaria de um autismo de alto funcionamento, autismo de terceiro grau, enfim, né, de primeiro grau, perdão, né? Quer dizer, seria o antigo, que já caiu em desuso, ninguém mais usa mais, mas só para vocês entenderem, né? Seria o que eles chamariam de Asperger, de algum tempo atrás, só que ele não é leve. Ele seria considerado moderado. Por quê? Porque uma das coisas que faz a gente caracterizar o grau do autismo é a autonomia que a pessoa tem, ou que a criança tem. Então, né, no caso do adulto fica mais evidente isso, quanto mais autonomia ele tem, mais leve é. Então, ele tem muita autonomia? Leve. Ele tem autonomia moderada, seria moderado, né? Ele quase não faz nada sozinho, seria severo. Então, o Sheldon Cooper, ele estaria entre o autismo moderado, por causa disso. Isso é só um detalhezinho, quem assistiu a série ou assiste a série sabe do que eu estou falando, é só um comentário. Eu normalmente nas palestras mostro uma cena, né, um pedaço da série que eu acho que fica bem evidente, bem claro. Tá? E a minha ideia aqui não é, por exemplo, romantizar o autismo, e eu sei que muita gente faz isso, né, principalmente nas séries, né, tem uma romantização, né, do autismo, e isso faz com que a gente não compreenda direito. Eu não vou romantizar, mas eu preciso que vocês entendam todas as nuances. Então, só para vocês terem uma ideia, né, Bill Gates, ele recebeu o diagnóstico de autismo. Tim Burton, né, ele descobriu depois de adulto que era autista.
Steven Spielberg, autista, inclusive Elon Musk fez uma declaração recentemente dizendo que era autista também. Mas, assim, por que a gente tem essas pessoas, né, até que são exemplos de pessoas bem-sucedidas? Porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de transtorno do espectro autista. O que significa isso? Espectro é uma régua. Então, veja bem, na verdade, até todos os transtornos são espectro, todos. Sei lá, se você pegar o TDAH, é um espectro. Você tem aquela criança que tem um leve déficit de atenção, uma certa hiperatividade, você tem aquela criança que ela é muito desatenta e muito hiperativa. Você tem. Agora, por que só o autismo a gente chama de transtorno do espectro autista? Porque não é o transtorno do espectro desatento e hiperativo, transtorno do espectro esquizofrênico, seja lá o que for. Porque, veja bem, quando você fala de TDAH, mesmo leve ou grave, digamos assim, você consegue identificar com certa facilidade. Eles têm muitas características em comum, um e o outro. Quando você fala de autismo, você tem um autista aqui leve, por exemplo, nesse grau aqui, você tem um autista severo, e você quase não consegue dizer que você está falando do mesmo transtorno. É porque, muitas vezes, inclusive esse autista aqui, muitas vezes não se reconhece como sendo aquele outro. O espectro autista, ele é enorme. Você tem muitas características. Então, por isso que você chama, né, o autismo de transtorno do espectro autista. Exatamente porque realmente é um espectro muito grande. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Inclusive, assim, né, não sei se vocês já assistiram, essas séries são legais para quem não conhece o autismo, mas elas romantizam muito. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, The Good Doctor, é um médico que ele é autista, mas ele é brilhante. Uma advogada extraordinária, é uma série coreana, também ela é autista e ela é brilhante. Mas essas séries, como eu falei, elas romantizam. Eu acho legal, para quem não sabe nada sobre autismo, pelo menos ter uma ideia, conhecer o que é, mas entender que aqueles casos que eles mostram ali são raríssimos. Pessoas daquela forma são raríssimas mesmo. Eu até conheço no caso real, eu até trago para vocês, eu esqueci agora o nome, é uma veterinária, ela é brilhante, ela tem PhD, né, na área dela, inclusive ela mudou a forma do abate de bois e tudo mais, ela é excelente, e ela é autista, tá? Mas, assim, é um ou outro, tá? Então, só para a gente entender que muitas vezes a mídia acaba romantizando o autismo. De qualquer forma, eu acho válido, pelo menos porque a pessoa começa a entender o que é. E o que acontece? O que a gente tem, muitas vezes, sobre o autismo é o que a gente chama de preconceito. E o que é exatamente preconceito? Preconceito é, como o nome diz, pré-conceito. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que é. Como assim? Por exemplo, quando você não conhece um grupo, seja um grupo de indígenas, o grupo de roqueiros, o grupo do pessoal de direita ou de esquerda, você não tem um conceito sobre eles, você tem um pré-conceito. Você não sabe exatamente o que eles são. Então, você tira um conceito, normalmente um conceito generalizado. Então, as feministas são todas reacionárias. O pessoal de esquerda são todos comunistas. Os roqueiros são todos agressivos. E isso são estereótipos. Por que existe esse estereótipo? Por causa do preconceito. Você não conhece. Na medida que você passa a conhecer aquele grupo, você não tem mais preconceito. Você passa a ter um conceito sobre eles. Você passa a ter uma impressão, e normalmente uma impressão mais realista. Então, só para vocês ficarem na cabeça, se vocês pegarem qualquer grupo e vocês tiverem uma ideia generalista daquela ideia, ou estereotipada, provavelmente, e sem saber, vocês têm um preconceito. Tá? Então, fica aí a dica só para a gente refletir. Mas vamos lá, como eu comentei, o Tim Burton é um diretor de cinema e ele tem o diagnóstico de autismo. E olha uma coisa muito interessante. Os personagens do Tim Burton são personagens que normalmente estão deslocados do mundo, se sentem peixe fora d'água. Se vocês já assistiram algum filme do Tim Burton, vocês vão ver esse tipo de característica. E eu sei porque eu, por exemplo, sou escritor também, eu já publiquei alguns livros,
E alguns de ficção, eu gosto de escrever sobre ficção, e claro que eu me vejo em alguns dos personagens ali, né? Pelo menos assim, muitas vezes no protagonista, claro que a gente coloca nossas características ali. E tenta fazer uma retrospectiva dos filmes do Tim Burton. Eduardo Mão de Tesoura, então ele era o único naquela região que ele tinha mãos de tesoura, e ele falava pouco, você lembra que ele era meio na dele, meio aquado, então assim, você vê, ele queria se ajustar, mas ele tinha essa sensação. E aí você vê todos os outros, o chapeleiro louco da Alice no País da Maravilha, né, um outro personagem bem marcante dele, o Willy Wonka, da Fábrica de Chocolate, Noiva Cadáver. Então, são sempre personagens que se sentem meio que peixe fora d'água, provavelmente representando um pouco do que muitas vezes ele sente, né? O que é natural. E aí entra aquela questão, gente, o que é o autismo? Se vocês procurarem agora na internet, né, como diagnosticar o autismo, se vocês procurarem o DSM-5, o CID-10, vocês vão ver um monte de características, vocês vão ver várias colocações sobre como que você diagnostica um autista. Por exemplo, você vai ver coisas tipo, ele não olha nos olhos, ele não gosta de toque. Então você vai ver várias coisas. Gente, essas características, elas podem mudar de um autista para outro. Como eu falei, é um espectro. Eu conheço autistas que te olham nos olhos, sem problema nenhum. Eu conheço autistas que não só gostam do toque, como quando te abraçam bem forte, porque eles querem o toque forte, eles querem sentir você. Então, entra aquela questão, tá, e aí? Como é que eu faço para entender o que é autismo ou não? E então, aí, eu queria que vocês pegassem essa essência, e dessa essência a gente partiria para as outras observações sobre o autismo. Quais são elas? Então, seria duas coisas. Dificuldade grande, duradoura de se comunicar. Tá? E aí, como é que seria essa questão de dificuldade de se comunicar? Não é que ele não consiga falar, nem nada disso, não. É que, às vezes, ele tem, eu vou explicar por quê, uma dificuldade de entender sarcasmo, ironia. Muitas vezes, ele acha graça de algumas coisas e que a gente não acha graça. E, muitas vezes, a gente acha graça em algumas piadas que eles... Pô, mas por que você está rindo disso? Ele até entendeu, mas ele não conseguiu ver a graça. Então, assim, esse pequeno ruído, aparente ruído na comunicação que acaba gerando essa dificuldade. Claro que, como eu falei, né, nós temos autistas que são severos que chegam a ser não verbais. Então, vem a régua. Mas, vamos lá. Quais são as duas coisas que a gente tem que caracterizam o autismo, e aí depois a gente vai se expandir para todas as outras coisas. Essa dificuldade, né, grande ou duradoura, de estar interagindo ou se comunicando, que pode ser desde uma dificuldade bem leve, quase imperceptível, até uma dificuldade de não estar falando. E a questão de interesses restritos e repetitivos. Então, poderia ser uma mania, por exemplo, autistas pode ter quando ele está nervoso, né? Alguns autistas se mexem assim, ou ficam mexendo com a mão, ou mexem em algum objeto. Pode ser uma mania de, por exemplo, no caso do Sheldon Cooper, para quem assiste a série, ele é louco por trens, então ele gosta de ver trens, ele sabe tudo sobre trens. Nas séries que eu comentei, por exemplo, Uma Advogada Extraordinária, ela gosta de baleias, então ela fala de baleias, toda oportunidade que ela tem de falar de baleias, ela fala. Então, essas são as duas características mais essenciais. Todas as outras também são, mas eu só queria mostrar para vocês que as outras características, elas podem oscilar. Essas duas estão sempre presentes. Tá? E aí, vamos lá, gente. É claro que, como eu falei mais uma vez, eu estou falando do espectro. Então, o que eu for falando aqui não vai servir para todos os autistas. Eu pego como base a maioria deles, tá bom? É porque, assim, mais uma vez, a gente não pode generalizar. E, como eu falei, é uma régua muito extensa. Então, você pode ter autistas aqui de um lado e autistas do outro, né? Quer dizer, aquele bem grave e aquele bem leve. Mas, em geral, o que acontece? O autista, ele normalmente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. De fazer a empatia. Mas, assim, não é que ele seja frio, não. Ele sente. E, sim, claro, como eu falei, é uma régua. Então, os autistas, até certo grau, eles conseguem, sim, se colocar no lugar das pessoas.
Ah, o que acontece é que nós temos o que a gente chama de neurônio espelhos, que eu vou comentar melhor. E a falha no neurônio espelho pode gerar essa, digamos assim, essa dificuldade de estar se colocando no lugar dos outros. Agora, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Como eu falei, vocês nunca generalizem nada do que eu vou estar falando aqui, tá? Por favor. Mas, de qualquer forma, o autista ele costuma ter uma certa dificuldade, por exemplo, na hora de assistir filmes. Eu conheço, inclusive, autistas que nem se interessam muito em assistir filmes, ou só gostam de determinados filmes específicos. O que acontece aqui? Vamos imaginar um filme. Ó, eu vou pegar um exemplo de um filme que eu assisti. Aquele filme Como Eu Era Antes de Você. Eu adoro esse exemplo porque eu fui com uma expectativa muito bonita. Eu gosto de filmes de romance. E eu me decepcionei com o filme porque, né, quem assistiu sabe que o final do filme é tenebroso. Né? Eu não vou estar dando spoiler aqui, não gostei do filme, mas não vou estar dando spoiler. Mas, enfim, né, o final é trágico. E eu chorei muito, e eu chorei pra caramba. Quando eu terminei o filme, fiquei com raiva do filme, porque eu esperava aquela história do tipo, o amor salva tudo, o amor vence tudo. Eu esperava isso, eu sou romântico. E não, no final das contas, né, acontece uma tragédia lá. E o que acontece? Por que eu chorei? Porque eu me coloquei no lugar do personagem. Na hora em que eu estava assistindo o filme, eu senti o que os personagens estavam sentindo. Né? Tanto assim, me coloquei um pouco no lugar do personagem que estava. Já ia dar spoiler. Enfim, eu me coloquei no lugar dos personagens. Um autista, ele normalmente tem essa dificuldade. Então, pode acontecer dele assistir um filme de romance e não se comover tanto. Outra coisa que acontece, um filme de terror. Por que a gente fica assustado? Porque a gente começa a temer pela vida dos personagens. A gente se coloca no lugar dos personagens. Então, o personagem está ali sozinho, a gente se imagina, caramba, se eu estivesse ali sozinho, e se eu ouvisse aquele barulho, imagina se a minha vida estivesse em risco. Então, você começa a sentir a tensão como se você estivesse ali, porque você começa a se importar com a vida dos personagens. Um autista pode ter uma certa dificuldade. Eu lembro, inclusive, eu tenho uma paciente, ela é muito inteligente, ela adora ler, mas ela prefere ler livros sobre tortura chinesa e tudo mais. Não por ela ser sádica, nem nada disso, não, por curiosidade. E o que acontece? Como ela tem certa dificuldade de se colocar no lugar do que a pessoa está sentindo, ela consegue ler aquilo com mais frieza do que a gente. Tá? Entendeu? Porque ela lê com curiosidade, mas a curiosidade anatômica mesmo. Coisa que, de repente, a gente acharia assim, né? Se chocaria, exatamente pelo que eu falei. Né? Então, vamos lá. Quais os fatores que geram autismo? Gente, até hoje, tá, a ciência ela não chegou ainda num consenso e não se diz assim, ninguém chega categoricamente a dizer a causa do autismo é genética, por exemplo. Apesar da gente ter percebido alguns marcadores genéticos, sim, em relação ao autismo, mas a ciência ela não firmou ainda por causa de algumas questões da pesquisa. Mas eu vou trazer o que a gente tem. Tá? Então, o que a gente tem até hoje. Então, 5 a 10%, fatores genéticos. Normalmente, um médico pergunta, né, se alguém da família ou era autista, enfim, né? Eventos acontecidos durante a gravidez, né, algumas doenças, infecções virais, toxinas, drogas tomadas durante a gravidez, exposição a metais pesados, como chumbo, por exemplo, sistema deficiente dos neurônios espelho. Eu vou comentar rapidamente aqui, só para vocês entenderem o que seria o neurônio espelho. Tá? Nos anos 90, na Itália, os médicos estavam fazendo um estudo com os neurônios, um estudo bem mais especializado. Então, eles queriam saber o que os neurônios, qual era a função de cada neurônio específico. E aí, eles colocaram eletrodos em macacos e faziam os testes. Então, eles pediam para o macaco pegar um determinado objeto, ele pegava, tais neurônios eram acesos, e eles estavam mapeando aquilo. Então, eles estavam começando a chegar à conclusão que aqueles eram neurônios motores, os motores responsáveis por pegar aqueles objetos. O que aconteceu foi que, num determinado momento, o macaco já estava preparado, já estava com os eletrodos, e o examinador estava movendo ali os objetos para checar. E todas aquelas áreas do macaco se acendiam.
Só que ele não estava tocando em nada. Então, eles chegaram à conclusão de que aqueles ali não eram neurônios motores, neurônios responsáveis pelo movimento, mas eram neurônios espelhos, eram neurônios da imitação, da mentalização, da aprendizagem, da linguagem e da empatia. Tá? E aí o que acontece? Quando eles fizeram esse exame em humanos, eles perceberam que autistas tinham um certo déficit nesses neurônios espelhos. Só fica aí a dica. Então, vamos lá, gente. Não são causas do autismo. Mau cuidado dos pais. Normalmente, você tem até uma vertente que achava isso, né? Uma vertente mais antiga. E não, isso não tem nenhuma relação. Inclusive, o indicado é que a gente diagnostique os autistas a partir dos 2 anos. Mas antes dos 2 anos de idade, existem vários indícios e eu vou estar comentando aqui. Mas não sei, não é, já está desuso. Porque a mãe rejeita inconscientemente o filho, isso também não é verdade. Tá? Até porque, de certa forma, é natural que tanto o pai quanto a mãe inicialmente rejeitem o filho, porque a maioria das gravidez são gravidez assim, indesejadas. Não indesejadas porque a pessoa não queria, mas surpresa, sabe? Estou grávida. Então, nem sempre, às vezes, leva um tempo para a mãe se acostumar com a ideia de que está grávida, que vai ter um filho e tudo mais. Eu tenho 2 filhas, amo elas de paixão, né? Até mimo, né? Mas o que aconteceu? Inclusive, eu tenho uma filha autista, né? Minha filha de 24 anos, ela é autista. Já comentando aqui, ela foi diagnosticada aos 4 anos de idade, mais ou menos. Hoje, ela está terminando a faculdade de biologia na IFRJ, que é uma das melhores universidades federais do Brasil. Então, ela está terminando, faltam 2 anos só para ela terminar. Ela é uma das melhores alunas da turma, sabe? Um motivo de orgulho, mas para a gente chegar nesse caminho, eu tive que fazer um grande trabalho, né? Então, enfim, só para comentar. Mas eu tenho 2 filhos, e no momento em que a mãe delas falou que estava grávida, na hora eu, caramba, e agora? Será que eu tenho condições? Será que é o momento certo para ter um filho, né? Uma filha? Como é que vai ser a minha vida? Então é natural que a gente tenha essas preocupações, né? E deu tudo certo, ficou tudo bem, mas o que eu quero dizer é que... E ela teve essas mesmas preocupações. Então, se fosse o caso da mãe inconscientemente rejeitar o filho, a gente teria 90% da população de autistas, porque 90% não é planejado. Né? Aquele planejamento familiar, isso aí é mínimo. Normalmente é assim, né? Já estão casados, já... Né? Vai ficar grávida. E isso eu achei, né, na época, um crime, que eles comentavam que vacinas poderiam gerar o autismo. Gente, isso é um grande de um absurdo, não tem nenhuma base científica, não tem nada. Tá? Enfim, então, vamos lá. Quando é que a gente pode passar a diagnosticar? Como eu falei, os especialistas recomendam a partir dos 2 anos. Por que a partir dos 2 anos? Vocês lembram quando eu falei que uma das formas de reconhecer o autismo é através da comunicação? Então, a criança com 2 anos, normalmente, ela já está falando tudo, ou quase tudo, está se comunicando muito bem já com 2 anos de idade. Então, é a hora que você consegue fazer um diagnóstico com mais segurança. Mas eu vou dar algumas dicas de como é que a gente pode estar percebendo isso mais cedo. Até porque, como eu falei, quanto antes a gente entender, mais rápido a gente pode começar a fazer o tratamento. A gente poder estar agindo, né, usando técnicas ABA, por exemplo. Eu vou estar comentando sobre a técnica ABA aqui. Mas, assim, vamos lá, algumas características que a gente pode sondar numa criança antes dos 2 anos de idade, para poder estar identificando se ela tem autismo ou não, tá? Pouco ou raro contato visual. Então, é natural que a criança ela comece a seguir você, o bebê, com os olhos, a mãe, principalmente. E o autista, ele normalmente não faz isso com muita frequência. Ausência de expressões faciais, então a criança, bebê, né, menos de 2 anos, começa a fazer algumas expressões faciais, o autista normalmente faz poucas expressões, déficit na comunicação não verbal, né, acaba demorando para fazer gestos, para apontar ou para imitar, e é natural também que a criança vai imitando alguns gestos que ela vai vendo no pai ou na mãe. Ausência de interesse em outros bebês. O bebê, por si só, ele nasce com uma certa curiosidade, ele está descobrindo o mundo, então ele quer ver o que é. Ele vê um outro bebê, ele quer ver o que está acontecendo, quem está mexendo, e normalmente o autista não tem tanto essa curiosidade. Tá? Aparente surdez, então você chama ele pelo nome, fala e ele não atende. Então, será que ele tem algum problema? Será que ele não está me ouvindo? Não, ele está ouvindo,
ele só não te respondeu. Não sorria ao ver a mãe se aproximar, natural que o bebê vá sorrindo quando vê a mãe, os bebês autistas podem acabar não sorrindo. Lembrando que, né, mais uma vez, é uma questão, é uma régua, né, o espectro autista, então você vai ter muitas variações entre bebês. Eu estou falando o que a gente pega como maioria, tá? Então, vai ter bebê que não vai fazer nada disso e ainda pode ser caracterizado, acabar recebendo o diagnóstico do transtorno do espectro autista, tá bom? Então, é sempre bom deixar muito claro isso, tá? Não segue os objetos visualmente, né? Não imita os outros adultos, é resistente à mudança, e às vezes, sei lá, você mudou o berço de lugar, aí isso já irrita muito o bebê. Você pintou o quarto, irrita, né? Ele dormiu em um lugar diferente, não consegue dormir, né? E movimentos, né? Ele começa a brincar e na hora de brincar ele vai enfileirando os carrinhos, enfileirando os brinquedos. Ele brinca com as peças, mas de uma forma diferente da usual. Eu também vou estar explicando por que isso muitas vezes acontece. Bom, eles têm uma dificuldade, até por conta do déficit do neurônio espelho, de compartilhar sentimentos, gostos, emoções. Às vezes eles até têm uma dificuldade, principalmente quando eles são muito novos, quando eles são crianças, de entender o que eles estão sentindo. Então, às vezes ele não entende que ele está sentindo raiva, né, que o autista está sentindo alegria. Às vezes, inclusive, eu tenho uma paciente que é muito inteligente e ela fala isso para mim: Arthur, eu prefiro não sentir nada. Até quando eu sinto alegria, me dá mal-estar. Né? Porque ela não sabe o que fazer com aquele sentimento que chega a ser quase uma leve euforia. Então, ela não sabe como expressar aquilo. Então, ela acaba expressando de forma a ficar mais agitada. Então, eles normalmente têm essa dificuldade. Tá? Dificuldade de discriminar algumas crianças, tem dificuldade de diferenciar algumas pessoas. Eu conheço, inclusive, eu tenho um paciente que por muito tempo, o pai dele era um homem moreno e alto, né? Então, quando ele via um outro homem moreno e alto, ele chamava de pai. Né? Então, às vezes, o rapaz da cantina da escola era o pai. Né? Isso aí, claro, depois de uma certa fase passou, mas ele teve uma fase em que ele confundia, né, as outras pessoas. Como eu falei, não é todo autista que sai confundindo, eu estou falando de algumas especificidades, tá bom? Né? Não entendem, né? Muitas vezes eles têm uma dificuldade de entender como é que as relações se estabelecem, ou pelo menos uma dificuldade maior de entender isso. Então, muitas vezes eles têm aquela dificuldade de entender como é que a amizade começa, né? Oi, Rafaela, seja bem-vinda, né? Deixa eu voltar aqui. Então, muitas vezes eles podem ter essa dificuldade de entender como é que se estabelece uma amizade, como é que se estabelece um relacionamento. Né? Inclusive, assim, isso acaba gerando uma inabilidade social. A criança quer fazer amizade, ela quer brincar, mas ela não sabe como se aproximar, o que dizer para uma outra criança, né? Até porque, como ela não entende bem, então, às vezes, ela fala um dia com a criança, então ela já é minha amiga. Né, ela não entende muito bem essas coisas mais subjetivas. Não estou falando que são todos os autistas. Né? É sempre bom repetir. Tá? Dificuldade no uso da imaginação. Inclusive, gente, aí está um detalhe. Como eu falei, a maioria dos autistas, eles não pensam como a gente. Como assim eles não pensam como a gente? Tá? A maioria dos autistas não pensa de forma linguística. O que seria pensar de forma linguística? Aí é que entra aquela questão, porque às vezes a gente acha que a dificuldade de comunicação vem do fato do autista não ter uma inteligência preservada, o que não é real. Tá? O autista, ele tem, né, a maioria dos autistas tem inteligência preservada, e alguns até têm uma inteligência até um pouco maior do que as pessoas normalmente têm. Só que a forma como eles pensam seria mais ou menos assim. Digamos que eu estou andando na rua e aí eu começo a pensar, caramba, eu esqueci de pagar minha conta de luz. Será que vai ser cortada? Ih, acho que eu deixei a porta da geladeira aberta. Então, eu estou conversando comigo mesmo. Um autista, tá, costuma pensar da seguinte forma, ele tem imagens. Tá? Depois ele vai aprendendo a pensar de forma linguística, mas normalmente ele pensa com imagens. Então, ele vai visualizar a conta de luz,
Ele vai visualizar, imaginar uma pessoa cortando a luz. Ele vai imaginar a porta da geladeira aberta. Então, é como se a linguagem dele fosse através de imagens. E isso muda muita coisa, porque a sensação que alguns autistas têm, como eu falei, não são todos, tá? Mas muitos autistas têm, é que, na verdade, as coisas precisam ser traduzidas para ele, como se ele pegasse a imagem e transformasse aquilo em palavras. E é aí que entra essa questão da fala. Então, por exemplo, vamos lá. Como eles veem tudo através de imagem, e eles têm uma forma de processar diferente, quando você vira para um autista e fala assim, ih, caramba, hoje vai chover canivete. A primeira imagem que ele tem é a imagem do que você falou. Canivetes caindo do céu. Por isso que, muitas vezes, o autista ele tem a tendência a imaginar as coisas ao pé da letra. Exatamente porque ele pega, ele tem tudo que você fala, ele visualiza. Enquanto que a gente não, a gente vê a frase, a gente entende as palavras. E aí entra uma outra questão. Por exemplo, você dá um monte de carrinho para ele. Carrinho para a criança autista. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Uma criança vai pegar o carrinho e vai simular que está andando de carrinhos. É o que seria o natural. Mas para o autista, isso não parece fazer tanta lógica. Então ele vê os carrinhos lá em tamanhos e cores diferentes e ele começa a enfileirar. Porque para ele aquilo é muito mais interessante, aquilo ali faz muito mais sentido. Ele separar os carros por cor, ou da cor mais escura para a cor mais clara, ou separar por tamanho. Isso faz muito mais sentido do que ele fingir que aquilo ali é um carro de verdade. Tá? Só para você entender que a forma como eles processam o pensamento é diferente. Alguns autistas, né, a maioria deles tem algum ou vários tipos de hipersensibilidade. Daí a gente tem os outros sintomas. Tá? Por exemplo, tem autistas que têm hipersensibilidade ao som. Então, o que acontece? Quando você tem um som muito alto, às vezes é alguns tipos de som, um som muito agudo, um som muito grave, isso incomoda e irrita muito ele. Deixa ele muito nervoso. Alguns autistas, até por causa da hipersensibilidade, podem entrar no que a gente chama de crise, né? Que seria o ataque, né? Quando eles ficam se debatendo ou ficam muito nervosos. Mas alguns têm hipersensibilidade à visão. Então, se tiver muito estímulo visual, isso pode incomodar o autista, pode deixar ele muito tenso, muito nervoso. E aí, vamos lá, por exemplo, se ele tiver uma hipersensibilidade ao toque, é aquele autista que não gosta de ser tocado. Agora entra uma questão, não é que ele não gosta de ser abraçado nem nada. Ele gosta de ser abraçado por quem ele escolhe e na hora que ele quer ser abraçado. Então, se ele quer ser abraçado pela mãe, pelo pai, por pessoas que estão próximas e dão conforto a ele, com quem ele se sente seguro. Mas na hora que ele quer também. Então, você não pode chegar e generalizar, todo autista não gosta de toque. Não. Os que têm hipersensibilidade ao toque não vão gostar realmente. E aí entram outras questões, né? A visão, né? Alguns autistas têm essa hipersensibilidade, você olhar diretamente nos olhos vai deixar ele bastante desconfortável, né? Outros não. E aí entra a questão da seletividade alimentar. Da onde vem essa questão da hipersensibilidade alimentar do autista? Exatamente pela questão da seletividade alimentar, pela questão da hipersensibilidade. O que acontece? A criança autista ela pode acabar se sentindo mal ou não gostando de uma textura, de um determinado odor, de um determinado sabor, da cor do alimento. Então, às vezes, não é a batata. Você, eu vou dar batata para ele, não gosta de batata. Não, às vezes ele gosta da batata amassada. A batata frita, por exemplo, porque a textura é diferente, ele não vai querer comer. Então, às vezes, pode ser essa questão da textura e tudo mais. Mas aí entra um grande problema, que é o seguinte. Veja bem, eu não vejo com grave se uma criança não gosta, sei lá, de camarão, não gosta de determinado, sei lá, não gosta de frango. Eu não acho isso tão grave, não, sendo bem sincero. O problema é que alguns autistas têm uma seletividade alimentar muito grande. Então, elas passam só a querer comer biscoito. Aí sim é grave. E aí, o que a gente faz? O que eu recomendo que você faça é o que a gente chama de dessensibilização. Como é que funciona isso? Eu recomendo que a gente faça uma negociação com a criança, porque tem alguns alimentos
que não tem valor nutricional nenhum. Refrigerante, por exemplo, Coca-Cola, não tem valor nutricional nenhum. Coca-Cola até faz mal para a saúde. Biscoito, não tem valor nutricional. A maioria dos biscoitos não tem qualquer valor nutricional. É só gostosinho e doce. Sorvete está só massa hidrogenada. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. Bala, essas coisas, não tem nenhum valor nutricional. E muitas vezes a criança gosta disso. A criança autista gosta de bala e tudo mais. O que eu recomendo que se faça para a gente trabalhar isso, né? Trabalhar essa dessensibilização do autista. A gente negocia com a criança e fala o seguinte: olha, eu vou te dar a bala, eu vou te dar um copo de Coca-Cola, eu vou te dar, mas eu quero que você coma pelo menos um pouquinho dessa batata, por exemplo, digamos que ele não come batata, um pouquinho da carninha de frango. Tá? Pouquinho mesmo, gente, é pouquinho, tá? Qual é a minha ideia? É que, e aí eu estou entrando aqui na terapia cognitiva comportamental, que é a minha área. À medida que ele vai comendo essas comidas diferentes, ele vai se acostumando e normalmente leva de 21 dias a um mês para que a criança comece a adquirir, a criança autista comece a adquirir um novo hábito. E aí ela passa a não rejeitar mais esses alimentos. Mas a ideia é só, inicialmente, não é que ele vai comer o frango inteiro, não. É ele realmente se acostumar a morder o sabor daquele alimento. E aí, depois de 21 dias a um mês, ele está acostumado com aquele sabor. E ela passa a não rejeitar mais. Tá? Mas aí, como é que a gente negocia? Olha, você só vai ganhar bala. E aí é legal que você não está obrigando a criança. Depois você comer pelo menos essa colherzinha. Ele comeu a colherzinha, dá bala para ele. Ele comeu a colherzinha, dá Coca-Cola. Ele não comeu, aí você guarda. Não, quando você comer um pouquinho disso ou de alguma coisa que sugerir, aí você come a bala. Entendeu? Então você faz esse tipo de negociação e aí a criança costuma comer e acaba recebendo a bala, ou sorvete, ou refrigerante como prêmio. Como eu falei, a criança não vai passar fome nem sede porque ela não bebeu Coca-Cola. Até porque Coca-Cola, gente, tem até ácido naquilo. Né? Então, estou falando assim, esse tipo de alimento que nem tem valor nutricional, mas que as crianças acabam comendo, né? Qual é a criança que nunca comeu chocolate? Se bem que chocolate até tem algum valor nutricional, a bala não tem. Flap. O que é o flap? Né? É esse movimento do autista com as mãos. Lembra que eu falei que muitas vezes a criança autista ela sente algo e não sabe como expressar aquilo que ela sente? Na maioria das vezes, tá? Como eu falei, não é toda criança autista que tem um flap. Mas, na maioria das vezes, ela sente uma alegria muito grande, não sabe o que fazer com aquela alegria, e ela acaba fazendo assim, mexendo com as mãos. Então, isso é uma característica muito comum delas, que é uma forma delas estarem expressando o sentimento de alegria. Demoram para falar. A maioria dos autistas demora, tem um que a gente chama de delay para falar. Mas por que acontece isso? Veja bem. Primeiro, porque o autista, como eu falei, a maioria dos autistas, eles têm essa visão de imagem, não é uma visão linguística. Então, para eles falarem, eles têm como se fosse traduzir o que eles estão falando, né, da imagem para os outros. Segundo, que eles são muito objetivos. Então, eles pensam o seguinte, para que eu vou falar? Eu quero comer, eu quero beber, eu quero ir no banheiro, mas se eu aponto, a minha mãe vai lá e me dá o que eu quero, então por que eu vou falar? Então, veja bem, não é nem falta de inteligência, nem dificuldade de aprendizagem. O que está acontecendo com a criança é uma coisa extremamente objetiva. Eu quero Nescau. Se eu aponto, minha mãe me dá Nescau, tá bom, não precisa falar. Né? E muitas vezes a criança autista, ela fica muito mais ensimesmada. E aí ela acaba não tendo tanto interesse em estar compartilhando as coisas com as outras pessoas. Né? Uma criança, por exemplo, ela muitas vezes tem pressa de falar que ela quer lá contar que viu uma lagarta, que se molhou, que ela está brincando. E o autista não tem tanto essa demanda. Muitas vezes ela não tem. Mas, como eu falei, varia de autista para autista, mas na maioria das vezes ela não tem essa demanda. Ela tem demandas objetivas. Eu quero meu brinquedo, eu quero botar aquela roupa, eu quero comer. E aí ele vai lá e aponta. Se ele aponta e consegue, ele está se comunicando. E ele está se comunicando de forma efetiva e eficiente para ele. Ele conseguiu tudo o que ele quer. Então, ele precisa falar. Eu até recomendo, muitas vezes, os pais darem um pouquinho uma de João sem braços, assim, entender o que quer, mas o que você quer? Você quer o Nescau? Você quer água? Você quer o leite? Para estar incentivando a criança a falar, até porque se ela percebe que quando ela fala, ela consegue o que ela quer, ela vai começar a ver sentido na fala. Inclusive, para vocês terem uma ideia, é muito comum nos dias de hoje que a criança autista ela começa a falar inglês ou em espanhol, em outro idioma, ao invés do português. Por quê? Porque na hora que ela começa a assistir vídeos
através do tablet ou desenhos no idioma original, no inglês, naquele momento, o que está acontecendo com a criança? A criança fica interessada na sonoridade. E aí ela começa a falar em inglês porque ela achou mais bonito do que em português. E aí você acha, pô, ela está falando inglês. Não, ela está falando inglês porque ela achou mais interessante, mais bonito. Inclusive, gente, tem também aquela situação que é o seguinte, a criança fala. E aí chega aos 2, 3 anos, ela para de falar. Aí a pessoa vira e fala assim, ela virou autista. Ela não era, ela se tornou autista. Não existe isso, tá? A criança não se torna autista. Autista é uma condição que vem desde o nascimento. Mas aí o que aconteceu, Arthur? Por que aquela criança falava e de repente ela não está falando mais? Porque ela começou a falar por uma questão, muitas vezes, não de comunicação, mas de curiosidade, porque ela ouvia, gostou do som das palavras, então ela começou a falar, começou a repetir. E aí, num outro determinado momento, ela não achou mais aquilo tão interessante, aí parou de falar. Então não é que ela regrediu. Tem gente, ela regrediu. Não é regrediu. Ela não achou mais interessante. À medida que ela percebe que se comunicar vai trazer resultados para ela, ela volta a se comunicar. Como eu falei, quando ela fala e consegue aquilo que ela quer, quando ela percebe que o pai e a mãe conseguem entender e satisfazer alguns desejos dela, aí ela vai falando. Né? Aí vamos lá, gente, eu vou falar algumas características dos sintomas, lembrando mais uma vez que isso varia de autista para autista, mas isso aqui, inclusive, eu peguei exatamente o que eu achei na internet e muitas vezes você já deve ter se dado visto esse quadro, e eu acho legal que, como é um quadro relativamente conhecido, eu gostaria de comentar sobre vários desses sintomas aqui do autista. Tá? Que eu falo como é que a gente faz para diagnosticar. Mais uma vez, nem todos os autistas obedecem tudo isso. Então, como é que a gente faz para entender? Através da essência. Qual seria a essência? Dificuldade, né, de comunicar e interagir com pessoas e interesses, de repente, restritos, repetitivos. Tá? Então, vamos lá. Não mantém contato visual. Mais uma vez, eu conheço vários autistas que mantêm contato visual. Alguns não, por conta da hipersensibilidade ou de algumas hipersensibilidades. Resistente ao contato. Mais uma vez, eu conheço autistas que não têm nenhum problema em relação ao contato. Tá? São aqueles que têm hipersensibilidade ao toque. Acentuada hiperatividade. Por que normalmente o autista é hiperativo? Pela questão da emoção. Lembra que eu falei que muitas vezes eles sentem algo, mas não sabem exatamente o que estão sentindo, como expressar aquele tipo de emoção? Então, muitas vezes, o que o autista faz? Ele fica agitado, ele faz o flap, ele corre de um lado para o outro. Então, isso acaba acontecendo não porque eles são hiperativos. Alguns são, tá? Alguns são hiperativos. Inclusive, vale uma dica aqui das comorbidades. Porque eu estou falando hoje só sobre o autismo. E aí a pessoa pensa assim, o autista, ele pode ser hiperativo, ele pode ter TOD, ele pode ser esquizofrênico, também pode. Isso seriam comorbidades. Só um autista, ele pode ter TDAH, ser autista e ter TDAH, autista e ter o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele pode ser autista e ter uma esquizofrenia, ele pode ser autista e ter tudo junto. Isso seriam comorbidades. Tá? Só para vocês entenderem que um diagnóstico não descarta o outro. Tá? Mas hoje eu estou focando somente no autismo, tá bom? Num outro momento eu falo sobre o autismo e outras comorbidades, mas aqui eu quero focar bem nessa questão do autismo. Resistente ao aprendizado, aí entra uma observação. Ele é resistente ao aprendizado que ele não tem interesse. Porque se for alguma coisa que ele gosta e tem interesse, passa a ser o contrário, ele passa a ter, inclusive, o hiperfoco, ele se dedica mais, ele quer saber mais detalhes sobre aquilo. Então, normalmente, eles são resistentes ao aprendizado porque tem coisas ali que ele não tem interesse de aprender. Tá? Muitas vezes é agressivo e destrutivo, mais uma vez, por conta de muitas vezes não saber como manifestar aquela emoção, eles acabam sendo destrutivos, né, e agressivos. Não demonstram medo de perigo, porque às vezes eles têm a dificuldade de estar interpretando a situação, né, por conta até da forma como eles pensam. Como eu falei, não são todos os autistas, são alguns. Tira objetos de forma bizarra e peculiar, normalmente eles gostam de ficar girando, rodas de bicicleta, aquele como é que era, o spin, né, que eles viram. Por quê? Porque aquilo faz sentido para eles. Girar as coisas é uma coisa divertida, é interessante, está acontecendo algo. Então, para eles é interessante. Não se mistura com outras crianças, às vezes porque não quer, às vezes porque não está entendendo, às vezes eles querem
está interagindo com outras crianças, mas não sabem como está fazendo isso, e às vezes isso pode fazer com que elas acabem se afastando. Tá? Apresenta comportamento indiferente e arredio, usa as pessoas como ferramenta, principalmente, como eu falei, por conta de apontar. Como eu falei, isso é uma forma de comunicação, quero leite. Se ele aponta para o leite ou aponta para a geladeira, e o pai e mãe, então, normalmente, adivinha o que a criança está pensando, né? Então, eles acabam, né, enfim, ficando com essa linguagem. Resistente à mudança de rotina, vou comentar sobre isso mais especificamente daqui a pouco. Apresenta apego não apropriado a objetos, como eu falei, eles podem pegar um brinquedo, brincar de outra forma, que faz mais sentido para eles. Eu lembro, inclusive, que eu comprei um brinquedo para minha filha, que eu achei que era um brinquedo muito lúdico, achei que ela ia adorar o brinquedo, e eu comprei lá o brinquedo para ela, e ela adorou a caixa. Ela adorou, ela ficou brincando com a caixa do brinquedo, ela não brincou com o brinquedo. Né? Age como se fosse surdo, como eu falei, muitas vezes, não é porque ele não escutou, né? Ele escutou, ele sabe qual é o nome dele, na maioria das vezes ele sabe qual é o nome dele, mas ele simplesmente não teve interesse de estar ouvindo, né? E risos e movimentos inapropriados. Por quê? Porque ele pode acabar achando graça em coisas que você não acha. Por exemplo, ele está lá separando os carrinhos, como eu falei, está enfileirando os carrinhos. E na hora de enfileirar, ele botou uma cor ali no meio que não, enfim, que não faz sentido com o que ele estava colocando. Então ele vai passar ali. Ele vai achar aquilo engraçado. E, de repente, uma outra criança vai ver aquilo e não vai achar aquela graça que ele achou, né? Em como os carrinhos estavam enfileirados, por exemplo. Ao mesmo tempo, de repente, se você contar uma piada, ele pode não entender o sentido da piada. Né? Com, sei lá, piada tipo, por que a galinha atravessou a rua? Para chegar do outro lado. Essa é uma piada que realmente não tem graça, mas talvez um autista não fosse entender o sentido dessa piada. Né? Nem por que é chamado de piada. E aí, vamos lá, sinais de autismo nas meninas. As meninas, às vezes, têm algumas nuances diferentes, tá? O que acontece? Como eu falei aqui, né, esses exemplos aqui, na maioria das vezes, são com meninas autistas leves, né, que a gente chama usualmente por aí, né, ou as, digamos assim, de alto desenvolvimento, né? Então, normalmente elas usam outras meninas para falar, fala para ela isso, fala para a professora isso, pede para não sei o que, então ela começa a usar outra menina para falar por ela. Tem interesses restritos em determinada coisa, então, às vezes pode ser até numa banda, num tipo de filme, num tipo de série, em anime, e aí ela fica fissurada naquilo, quer falar sobre aquilo, e tem pôster sobre aquilo, tudo que for referente àquilo, ela gosta. Sensibilidade em comum em situações sensoriais, né? A maioria das meninas costumam ser um pouco mais sensíveis em relação ao ruído, então eu tinha, inclusive, uma paciente que sempre que ela estava na sala de aula e as crianças começavam a falar muito alto, ela fazia assim, tapava o ouvido. Como eu falei, né? Tem vontade, né? Interesse restrito nas conversas. Na série uma advogada extraordinária, ela gosta de baleias. Dificuldade de controlar suas emoções quando frustrada, e inclusive a maioria dos autistas, né, tem uma dificuldade de lidar com frustração, de lidar com não, quando eles não conseguem algo, normalmente isso gera raiva neles, e aí essa raiva pode descambar no transtorno opositor, ou numa crise, ou numa explosão de agressividade. Depressão, ansiedade, troca de humor são comuns, e inclusive os autistas, eles costumam passar por depressão. Tá? Isso aí também é um dado. Os depressivos, eles passam muito por depressão também. Dificuldade com a comunicação social, né? E vai aumentando com a idade. Né? Quer dizer, a dificuldade de estar interagindo, normalmente as crianças mais novas é muito fácil de interagir. Troca um brinquedo, o diálogo é mais facilitado e à medida que vão se tornando adolescentes, a conversa vai se tornando mais complexa e algumas meninas começam a ter essa dificuldade, né? E algumas meninas, isso é um detalhe que costuma acontecer com as meninas autistas, né? Algumas meninas autistas chegam ao ponto de ter convulsões nas suas crises. Crises porque está sendo exposta a uma grande situação onde ela é hipersensível, ou uma crise porque ela foi muito frustrada numa coisa que ela queria, então ela acaba... Essa crise pode gerar uma convulsão, principalmente em meninas, tá? Como eu falei, isso aqui não significa que todas as meninas autistas são, até porque é muito mais comum que
meninos sejam autistas, mais do que as meninas. Agora, vamos lá, gente. Eu estou botando só para vocês entenderem, né, o transtorno do espectro autista, como eu falei, que a gente tem o grau 1, grau 2 e o grau 3, né, o leve, moderado ou severo. Tá? Isso aqui eu vou falar rapidamente, mas, mais uma vez, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma série de coisas para caracterizar se ele é leve, moderado ou severo. Gente, a minha ideia aqui é que você tenha um panorama geral. Então, eu não vou enrolar, vou te ensinar o pulo do gato. Como eu falei, o que faz com que o autismo seja leve, moderado ou severo é o grau de autonomia dessa criança ou dessa pessoa. Quanto mais autonomia essa pessoa tem, mais leve ela é. Né? Eu até dei um exemplo do Sheldon, que ele não consegue... que ele tem dificuldade de ir sozinho para a faculdade, que ele tem vários rituais, ritual para dormir, ritual para acordar. Então, isso demonstra, né, que ele não tem condições de viver sozinho, ele precisa dos amigos dele. Né? Ele é bem ajustado ali no núcleo da amizade dele, por isso que você normalmente não percebe, mas ele tem essas limitações. Né? Inclusive, tem um episódio que o que acontece é que o amigo dele, o Leonard, né, não quer levar ele para o trabalho, e ele o episódio inteiro é ele tentando ir para o trabalho de ônibus, que ele não consegue, então ele bota quase um escafandro, bota luvas, porque ele vai tocar nas coisas, enfim, é todo um drama, e se eu não me recordo, ele não consegue ir. Mas, enfim, agora, né, para os adolescentes mais leves, né, falta de jeito ao se relacionar com os demais, comportamentos repetitivos, como eu falei, né? Alguns, inclusive, têm a ecolalia. Interessante isso. Por que alguns autistas têm a ecolalia? Só para você saber, ecolalia é quando o autista fica repetindo determinada frase, determinado trecho de música, ou até determinada palavra. É que algumas coisas que acontecem na mente do autista, algumas coisas ficam na mente do autista, fica batendo ali, pulsando. Então, algumas coisas que você fala fica pulsando ali. E aí ele começa a repetir, porque na verdade está na mente dele. Ah, é quase assim, para você entender, sabe quando você ouve uma música de um comercial ou qualquer coisa assim, aquela música fica grudada na tua cabeça, tu, caramba, eu não quero mais ouvir essa música, mas parece que fica cantando ali na tua mente? É como se com o autista isso acontecesse com mais frequência. E aí, algumas palavras batem na cabeça dele e ele vai repetindo, até que aquela palavra, digamos assim, vai se esvaindo. Inclusive, gente, normalmente, cuidem com os palavrões que vocês falam para essas crianças, tá? Porque esses palavrões, com certeza, vai ser uma palavra que vai grudar na mente deles, vai ser uma coisa que eles vão querer ficar repetindo. Tá? Então, fica aí a dica. Dificuldade de conversar, dificuldade em fazer ou manter amizades, até por não ter tantas habilidades sociais, né? E eu ensino, né, os autistas a ter habilidades sociais, mas por eles não terem muitas habilidades sociais, muitas vezes não entender exatamente como se constitui uma amizade, muitas vezes até não saber o que dizer, isso acaba gerando dificuldade, desconforto no contato visual, mais uma vez, isso aqui não significa que todos os autistas são. Tá? Eu quero lembrar sempre que isso varia de autista para autista. Tá? Eu estou falando, né, na questão assim, da maioria, tá? Mas sim, muitos autistas não apresentam um ou outro desses sintomas. Tá? Desafios ao lidar com as emoções, eles muitas vezes não conseguem interpretar bem o que eles estão sentindo, né? Eles gostam de ficar presos num tópico em particular, e isso faz com que eles tenham monólogos, né? Então, eles, se puder, ficam falando horas sobre determinado assunto. A minha filha, por exemplo, ela hoje é numismática. O que é isso? Ela coleciona moedas. Então, a mania dela é colecionar moedas. E ela tem moedas da época do Império do Brasil. E aí ela sabe da cunhagem, o ano que foi feito, onde foi feita aquela moeda, por que aquela moeda é rara. Então, e se você conversar com ela, ela é capaz de ficar horas falando sobre as moedas dela. Né? Hipersensibilidade a sons, a cheiros, né, que parecem não incomodar os outros, como eu falei. Né? Preferência por atividades solitárias, até pela dificuldade, né, no manejo social, né? Ler a emoção dos outros, até isso aí vem aquela questão do neurônio espelho que eu falei, então às vezes eles têm uma dificuldade de ler as emoções, como eu falei, isso varia de autista para autista,
Mas, em geral, eles têm uma dificuldade, às vezes, de entender o que as outras pessoas estão sentindo. Dependência nas rotinas, vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E ansiedade social. Muitas vezes eles ficam angustiados quando tem que lidar com mais de uma pessoa ou por muito tempo. Porque, às vezes, o que acontece? O autista não gosta de estar com gente, não gosta de estar com festa. Não. Às vezes é como se fosse uma espécie de termômetro. Ele entra na festa, está tudo ok. Mas chega um momento que, pronto, aqui para mim já deu. Já falei demais, já estou contando, agora eu quero ir embora. Então, isso pode acontecer também, tá? Como eu falei, né, o leve, o moderado e o severo vem da questão da autonomia que o autista tem. Aí entra esses 3 pilares da autonomia. Por exemplo, a capacidade de comunicação, os estereótipos e o déficit intelectual. Então, vamos pegar um autista que seja muito inteligente. Ele se comunica muito bem, só que ele tem muitos estereótipos. Ele tem muita mania, ao ponto de não conseguir sair sozinho, de precisar fazer um monte de rituais para sair. Ele, apesar de ser inteligentíssimo, o QI de Einstein, ele é moderado, porque o fato desses estereótipos serem muito grandes, isso acaba prejudicando a sua autonomia. Um outro exemplo. Então, a gente tem um autista que ele não é tão inteligente, ele chega a ter um déficit intelectual, né? Vamos pegar assim, na base, né? Só que ele se comunica bem, ele consegue dizer o que ele sente, ele consegue falar, ele consegue entender o que estão falando com ele, e ele quase não tem estereótipos, nem manias, nem nada. Então, ele consegue sair, ele consegue trabalhar, esse é leve, apesar de não ter uma inteligência tão grande quanto as demais pessoas. Então, vocês entenderam? O que vai caracterizar o autista leve, moderado ou severo, para deixar bem claro, é o grau de autonomia. Aí entra a questão da rotina. Gente, isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque o que acontece? A gente costuma falar que o autista, ele se dá bem e ele gosta de rotinas. O que acontece é o seguinte, tá? E aí, isso aí eu quero deixar muito claro. Se fosse simplesmente isso, a criança autista seria a melhor criança do mundo. Você dava uma rotina para ela, ó, vai acordar todo dia às 6, vai escovar os dentes às 6h15, vai tomar café às 6h30, vai para a escola às 7, vai voltar às 8, vai fazer o trabalho de casa às 8h15, enfim, né? Vai dormir às 10. Tá. Poxa, essa criança é excelente, né? Quase você faz uma programaçãozinha, ela perfeita. Por que isso não acontece? Veja bem, a criança, ela gosta o autismo, ela gosta de rotina, mas é a rotina que ela gosta. Não é a rotina que você quer colocar para ela. Está começando a entender a questão? Então, isso a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente coloca rotinas na criança, ela absorve aquela rotina e num outro momento você não acha mais aquela rotina interessante. E aí você tem um conflito muito grande com aquela criança. E o que eu chamo de rotinas ruins. O que é rotinas ruins? Vou dar um exemplo de alguns pacientes meus, tá? Eu tinha um paciente que eu estava ensinando, ele era autista, ele é autista, mas na época ele era bem novinho, e eu estava ensinando ele a desfraudar, e o desfraude dele foi excelente, não tem problema nenhum de desfraude. O que aconteceu, o detalhe que aconteceu foi o seguinte, quando ele, depois que ele fazia o cocôzinho, ele queria dar descarga, todo mundo batia palma, que lindo! E aí quando a mãe ou o pai ia no banheiro, ele queria dar descarga, o pai e a mãe deixavam ele dar descarga, então era sempre ele que dava descarga. Eles faziam, inclusive, chamavam ele para ele dar descarga. O que aconteceu? Dar a descarga se tornou uma rotina. E aí, qual era o problema? Se viesse alguém, uma visita em casa, e a pessoa entrasse no banheiro e desse a descarga, ele chegava quase de murrar a porta, porque era ele que tinha que dar descarga. Ninguém mais podia dar descarga além dele. Ou seja, isso foi uma rotina que ele adquiriu, com a ajuda até dos pais, mas ele adquiriu, ele queria manter. E não só isso, se a visita viesse, a visita tinha que fazer, né, o vaso lá, o negoção, a peça lá grandona, né, o submarino, e ele tinha que abrir a peça, dar descarga e ver o submarino da pessoa indo embora. Né? E muita gente fica constrangida com isso, né? Vocês imaginam. Então, esse é o tipo de coisa. Vou dar um outro exemplo, tá? Eu tinha um paciente que, num determinado dia, ele abriu o guarda-roupas e ele começou a mexer nas roupas. E aí ele queria botar a roupa da mãe, queria botar a roupa do pai. E a mãe achou que ela era uma graça. Era um dia que ela estava de bom humor, não tinha muitas coisas para fazer, enfim, né? Tá podendo dar atenção para o filho. E aí ela botou o terno do pai, e ele ria, e ela ia, foi divertidíssimo, foi muito legal, né? Claro, teve aquela questão de deixar todas as roupas amassadas, né, e bagunçar completamente o guarda-roupa. Mas, né,
O que é isso, né? Em troca da felicidade do seu filho. Só que qual é o problema? É que no dia seguinte ele queria fazer de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E ele queria mexer em todas as roupas do armário, todos os dias. Então, essa é uma questão que a gente precisa tomar cuidado com o autista. Se ele faz uma vez e ele gostou, ele vai querer que aquilo se torne a rotina dele. Essa é a questão da rotina. Então, não é a rotina que você quer impor para a criança autista, é a rotina que ele vai gostar, que ele quer fazer. A rotina que ele vai se sentir mais seguro, mais confortável, que ele vai sentir mais prazer. Tá? Então, é uma dica. Se você sente que a criança ela não é uma rotina que você vai poder manter, toma cuidado, tá? Uma outra coisa que poucas pessoas sabem, né, é um estudo, né? Tá tendo, o que acontece? Estou trazendo para vocês os estudos mais novos, tá? E tem um estudo que está em andamento agora, que ele, inclusive, tem já médicos que afirmam que todo autista ele tem problemas gastrointestinais, tá? Essa pesquisa está se fechando, ela faz bastante sentido, mas, assim, tem médicos já que, inclusive, afirmam isso. Qual seria essa base? Por que um autista ele teria problemas gastrointestinais também, né? Principalmente ali na questão do intestino e tudo mais. Primeiro porque, eu não sei se vocês sabem, mas o segundo cérebro é o intestino. Por quê? Porque o intestino é que produz serotonina, cortisol, noradrenalina. Então, a maioria desses hormônios não são produzidos no cérebro, ou somente no cérebro. São produzidos pelo intestino, depois da absorção do alimento. Então, é ali que também estão concentradas, digamos assim, né, da onde partem, muitas vezes, as emoções e da onde vêm os hormônios que vão estimular nossas emoções também. Então, como eles acabam tendo esse déficit no neurônio espelho e você tem um eixo intestino-cérebro, alguns autistas apresentam essa questão intestinal. Quero deixar claro que isso é uma pesquisa que ainda está em andamento, como eu falei, eu gosto de trazer assim, algumas novidades, tá? Eu já encontrei médicos que afirmaram que isso não, realmente acontece isso. Enfim, quando eu fui procurar mais a fundo, eu vi que as pesquisas, assim, você tem pesquisas trabalhando com isso, mas você não tem uma afirmação científica real, tá? Eu fui bem a fundo, mas eu achei interessante trazer isso aqui para vocês e a gente pode estar discutindo isso em outro momento também, né? Se você, o que vocês acham disso, se vocês têm observado isso ou não, tá? Ó, esse é um outro exemplo, tá? Cientistas da China e dos Estados Unidos, eles usaram uma técnica, eles pegaram um genoma de macacos. Tá? Olha só, eu achei até questionável essa experiência, mas eu achei interessante e quis trazer essa experiência aqui para vocês. O que eles fizeram? Eles alteraram o genoma dos macacos, né? O determinado genoma, um determinado marcador genético. E o que aconteceu foi o seguinte, esses embriões que eles alteraram o genoma deram origem a macacos exatamente como se comportam crianças autistas, com movimentos repetitivos, né, muitas vezes movimentos estereotipados, com dificuldade de interagir com outros macacos do grupo. Não sei se vocês sabem, mas os macacos eles são extremamente sociáveis também. E aí o que acontece? Os pesquisadores estão chegando à conclusão que talvez eles tenham encontrado o genoma do autismo. Isso, para agora, né, é um dado bem interessante, porque no futuro a gente pode estar diagnosticando com muito mais celeridade, talvez até podendo estar, quem sabe, né, descobrindo a cura sobre isso. Aí a gente entra na questão de como é que a gente age com o autista. O ideal é que a gente sempre promova a integração desse autista. O que acontece? A gente precisa dar, inclusive eu vou dar a próxima aula, né, a próxima palestra vai ser sobre habilidades sociais. E aí eu ensino como é que a gente faz para lidar com habilidades sociais, dou passo. Mas só para vocês entenderem, né, como é que é essa questão de promover essa interação? Às vezes, a gente tem uma criança bem novinha que ela ainda não fala, ela ainda não se interessa pelas crianças. E é comum que, por exemplo, numa creche, numa escola, as pessoas, até porque é mais fácil, não é melhor para a criança, mas é mais fácil, às vezes, para o professor, deixa ele lá no cantinho, não, deixa ele lá, ele não quer brincar, não quer interagir, deixa ele lá. E qual é o problema disso, gente? O problema disso é que a criança ela acaba não se sentindo no grupo.
Gente, eu vou contar um outro exemplo de um paciente meu, tá? O paciente tinha 2 anos de idade, mais ou menos, já estava numa creche. E quando eu fui visitar a creche, fui conversar com o pessoal na escola, isso acontecia. E não era nem maldade dos professores, não, é porque simplesmente a maioria dos professores, a maioria do pessoal não sabe como lidar. E aí o que acontece? A criança queria ficar quietinha ali brincando de bloquinho, eles deixavam a criança brincando de bloquinho, enquanto as outras crianças ficavam em roda, ficavam cantando. E eu virei e falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos botar essa criança no meio da roda, então. Ah, mas ele não quer, ele não gosta. Não, não é isso. Se vocês colocarem ele no meio da roda, a criança vai começar a se sentir como parte do grupo. Ainda que ela não esteja cantando, não sei o que, ela vai sentir que faz parte. Isso é muito importante para a socialização. Ela entender que ela faz parte do meio, ela faz parte daquela turma. Gente, o que aconteceu? A gente viu uma mudança em menos de um mês. Na primeira semana, ela ficou brincando no meio da rodinha ali com os cubinhos. Na segunda semana, mais ou menos, dias depois, ela olhava para todo mundo cantando. No terceiro, ela começou a bater palmas junto com as crianças. E um mês depois, ela estava cantando com elas. A única coisa que a gente fez de mudança foi tirar ela do cantinho que ela estava para botar ela no meio do círculo, no meio do círculo. O que aconteceu? Ela começou a sentir que fazia parte daquilo. Ela começou a se sentir parte integrante. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer com essas crianças. Ah, não, deixa, ela quer ficar. Não, é ir trazendo. Claro que a gente vai usando o nosso feeling, existem várias maneiras de a gente estar fazendo isso, mas eu queria que vocês entendessem a ideia, a essência aqui, tá? Então, outra coisa, o autista ele tem essa dificuldade, muitas vezes, de entender algumas coisas. Até entender que ele não está agindo da melhor forma ali. E aí cabe a você, né, nós que estamos ali junto com autistas, você terapeuta, ou mediador escolar, ou fonos, ou pai ou mãe de autista, está sendo essa ponte. Está ensinando para ele coisas que talvez para você ou para outras crianças seja o óbvio. Não é assim que você se aproxima de outra criança. Inclusive, eu recomendo muitas vezes que você dê um script para ela. Como é que eu faço para brincar? Olha, você vai lá, se aproxima da criança, cumprimenta ela, pergunta o que elas estão brincando, pergunta se você pode brincar com elas. Não tem nenhum problema nisso. Porque à medida que ela vai fazendo isso, ainda que você falou exatamente o passo a passo que ela vai fazendo, ela vai se sentindo mais segura para fazer isso e depois ela vai pegando e criando o próprio repertório dela. Até porque a grande dificuldade, muitas vezes, dessas crianças é tomar essa iniciativa, né? Então, mais uma vez, né, muitas vezes as crianças se isolam e aí o professor, o pai, muitas vezes, não, deixa ele quietinho, é melhor. Não, gente, não é. Para a criança não é melhor. O ideal é que a criança vá interagindo. Então, a gente traz essa criança para o contato, traz essa criança para... Ainda que ela inicialmente não brinque exatamente como as outras crianças, mas ela se sentindo parte é o que vai ajudar ela mais na frente a estar se desenvolvendo, a estar interagindo, tá? O que a gente precisa fazer é sempre estar vigiando e monitorando essas crianças e a gente precisa corrigir o comportamento na hora em que eles acontecem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança autista, ela chegou e falou assim para outras crianças: vamos jogar bola? As crianças: não, a gente agora quer brincar de tabuleiro. Não, então não vou brincar, não sei o quê. Chega ali e interage na hora. Calma, vem cá. O que aconteceu? Eles não querem brincar. Vamos fazer o seguinte, que se hoje não brinca com eles, depois, numa outra vez, eles brincam de bola. Você gostaria, né, de que eles... Então, enfim, você vai intervindo na hora em que as coisas acontecem. Porque muitas vezes a gente vê a situação acontecendo com a criança e depois que a situação acontece, você chama a criança e conversa. Gente, perdeu o timing, não vai adiantar mais. No caso da criança autista, o ideal é que ele faça a intervenção na hora. Ele está lá, sei lá, ela ficou com raiva da criança e quer bater na criança. Na hora, oi, parou, por que você quer bater nela? Porque ela não quer me emprestar o negócio. Mas aí você vai conversando e vai trabalhando essas questões com a criança na hora, no aqui e agora. Sempre que você for lidar com o autista, você tem que lidar com o autista no aqui e agora. Automonitoramento e modelação, inclusive são técnicas da terapia cognitiva comportamental, né? O automonitoramento é você ensinar essa criança realmente a se automonitorar, ela entender quando ela está fazendo movimentos estereotipados, quando ela faz determinadas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente, ele é meu paciente até hoje ele já é adulto, já está inclusive empregado, está trabalhando, mas ele é meu paciente desde a adolescência. E ele é muito inteligente. Mas na primeira vez que ele veio no atendimento, ele fazia assim. Eu estava falando, né? Perguntando coisa para ele. Hã?
porque ele não estava ouvindo. Aí eu perguntava de novo para ele. Aí ele respondia, aí depois fazia isso, ele fazia isso. Na primeira sessão, eu cheguei e falei para ele assim: vem cá, eu posso te filmar? Ele pode. Aí eu fui lá, mostrei para ele e comecei a filmar e continuei conversando com ele. Depois que eu conversei mais uns 5 minutos com ele, gente, isso aqui eu achei muito interessante, tá? Eu gostei aqui. Depois que eu conversei com ele uns 5 minutos, deixa eu botar aqui. O que eu fiz? Eu cheguei e falei assim, ó, eu mostrei para ele o vídeo. Gente, ele arregalou o olho de um jeito. Aí eu virei e mostrei para ele. Você sabia que você fazia esses gestos quando estava falando comigo? Ele, não. Você percebeu que quando eu faço uma pergunta você demora muito para responder? Aí ele, percebi. E o que você acharia disso se você visse outra pessoa fazendo isso com você? Aí ele, pô, eu ia achar muito esquisito. Eu ia achar muito estranho. E aí o que acontece? Quando eu fui conversando com ele, eu descobri que ele sequer percebia que ele fazia alguns daqueles gestos. Isso é o que eu falei de automonitoramento. Gente, na segunda sessão, ele já vinha. E aí eu mostrei para ele, ele sentia realmente desconforto em estar olhando nos meus olhos, mas eu mostrei para ele que ele podia se acostumar, que ele podia aprender a olhar nos olhos, que era mais confortável quando a gente falava com alguém olhando nos olhos. Ele mesmo concordou que ele prefere quando as pessoas olham para ele quando estão falando e não quando desviam olhar. E aí ele, na segunda sessão, ele já me olhava nos olhos e ele já não fazia mais isso. Então, ele começou a fazer o que a gente chama de auto-monitoramento. Tá? Modelação. O que é modelação? Como eu falei, o autista muitas vezes ele tem dificuldade de observar as coisas que ele mesmo faz. Então, a gente pode pegar um outro colega, uma outra criança, por exemplo, para ele se espelhar. Então, olha só como é que ele chama as outras crianças. Olha como é que ele se dirige para as outras pessoas. Olha como é que ele pede isso. Por quê? Porque como ele tem uma dificuldade muito grande de analisar o comportamento dele, quando ele espelha o comportamento de uma outra criança, isso pode facilitar para que ele possa estar não só analisando o próprio comportamento e mudando também, né? Ensinar habilidades de negociação, né? Eu vou falar melhor na aula de habilidades sociais com vocês, né? Ensinar habilidades sociais, como se aproxima, como se apresenta, como se inicia uma conversa, como se mantém uma conversa, como é que a gente faz para estabelecer amizade. Empatia, como eu falei, como a empatia, no caso do autista, não é uma coisa que normalmente eles têm, tem graus, né? Como eu falei. Normalmente o autista tem a empatia, sim, mas alguns têm mais, outros têm menos. Né? Lembrando, gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tá? É só desligar o microfone e perguntar, tá bom? É porque muitas vezes eu não consigo ver quando vocês levantam a mãozinha. E a empatia, gente, é aquela coisa mais básica mesmo, né? Por exemplo, um autista ele pode parecer rude, mas ele não quis ser rude. Ele simplesmente foi sincero demais. Então, por exemplo, eu lembro uma situação que eu passei quando eu era adolescente, que foi o seguinte: eu adoro pudim, eu gosto muito de pudim. E, assim, quando eu ia visitar meus amigos, né, eu sempre fui muito educado, eu falava com as mães, pô, adoro pudim, pudim. E uma vez eu fui na casa de um amigo meu para fazer um trabalho, e eu sempre fui um pouquinho guloso. Então, eles serviram lá o almoço, e aí eu comi bastante. E aí uma delas falou assim: Arthur, você gosta de lasanha? Porque sobrou uma lasanha de ontem que, se você quiser, eu esquento no micro-ondas para você. Puxa, adoro lasanha. Eu já não estava nem mais com fome. Mas eu empurrei a lasanha toda. Gente, eu empurrei. Não tinha mais lugar. Sabe quando você come, você está muito satisfeito? Aí, quando eu estava completamente satisfeito, né? Aí chegou o Arthur, eu já tenho uma surpresa para você. Eu sei que você gosta, então a gente fez um pudim de leite condensado. E o pudim estava ali intacto, ninguém tinha comido ainda. Eles esperaram chegar para comer. Gente, eu não aguentava comer mais nada. Eu não tinha mais espaço. Mas eu pensei na hora, poxa, eles fizeram para mim. Eu não posso dar satisfeita. Então ela foi lá e como ela sabia que eu gostava, ela botou um espaço, um pedaço generoso de pudim para mim. Eu fui comendo aquilo ali. Tá gostando? E eu empurrando aquele pudim. Eu adoro pudim. O pudim realmente estava bom, mas eu não aguentava comer mais nada. Quando eu estava acabando de comer, assim, tentando empurrar para comer logo, ela chegou e pegou mais. Olha, pode comer mais. E jogou mais um outro pedaço enorme na minha mesa. Eu já suando. Gente, eu nunca passei tão mal na minha vida. Eu passei muito mal, não consegui mais fazer trabalho, eu fiquei suando, passei mal mesmo.
Então, mas por que eu passei tão mal? Porque eu não tive coragem de dizer não. Né? Aquela coisa, como é que eu vou magoar? Eles fizeram com o maior carinho para mim, eu vou comer. Um autista já pensaria de forma mais objetiva, não que ele quisesse magoar ninguém. Mas, por exemplo, digamos que a tia preparou um pudim para ele. Aí fez o pudim para ele e o pudim tá uma porcaria. E aí, o que você achou do pudim? Provavelmente ele vai virar, ah, tia, não tá bom não, isso aqui tá uma porcaria, tá parecendo aqui uma maisena, parece que eu tô comendo cimento. Mas não falou porque ele foi rude. Entendeu? Ele falou porque, enfim, ele foi sincero. Esse tipo de sinceridade, muitas vezes, é o que a gente chama, né, de falta de educação. Nossa, essa verruga tá esquisita, essa verruga peluda. Por que tem tanto pelo nessa sua verruga? Talvez, né, uma outra criança não perguntasse isso, o autista vai lá e pergunta. Esse tipo de coisa é que a gente precisa trabalhar a empatia. Você virar para ele, será, ele vira pro garoto e fala assim, você é feio pra caramba, hein? Vem cá, você gostaria que te chamassem de feio? Você começa a mostrar, ensinar o autista a se colocando no lugar das pessoas, tá? E, claro, o tratamento com o autismo, ele influencia, ele gera uma série de coisas, né? É multidisciplinar. Por isso a importância, muitas vezes, de clínicas especializadas, como a Desenvolver, né? Que a Rita vai comentar daqui a pouco, mas, sim, o tratamento do autista, ele é com psicólogo, fono, neuropediatra, psiquiatra, terapeuta ocupacional, o ABA, principalmente. Então, são vários profissionais, várias coisas que a gente vai precisando trabalhar para que o autista se desenvolva bem. Né? Aqui. Enfim, peraí, voltando aqui. Tá? Agora eu vou falar sobre algumas técnicas que, enfim, que não funcionam, que não funcionaram e são perigosas até para alertar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, ela teve um momento assim de, o pessoal falou muito, sumiu, mas eu percebi que está voltando, então achei importante falar com vocês. MMS, não sei se vocês já ouviram falar, tá? As pessoas que ofereciam essa droga, elas ofereciam com uma cura milagrosa. Inclusive, muitas vezes eles injetavam no ânus da criança autista. Tá? Olha só a questão. O que é isso? É praticamente cloro, água sanitária, tá? Que eles botavam, que eles diziam que matando aquelas bactérias, né, dissolvendo aquelas bactérias, a criança ia melhorar do autismo. Gente, isso aí teve muita criança que usou, teve criança, inclusive, que teve grave feridas no intestino e nos órgãos. Então, gente, olha só, não é que não possa surgir tratamentos novos ou revolucionários, pode existir sim. Mas, gente, quando aparecer qualquer grande novidade, procurem conhecer órgãos especializados, saber se essa pesquisa foi feita em alguma universidade, o que as pessoas estão falando sobre isso. Não sai acreditando em qualquer coisa. Eu lembro que teve um curso que eu estava dando, um curso como esse, na época que ainda, né, eu dava muitos cursos presenciais, que teve uma mãe que perguntou para mim, que ela falou o seguinte, eu estou levando num médico, e o médico falou que pode curar o autismo com uma dieta especializada. Eu falei, dietas sempre são boas, né? Qualquer nutricionista vai recomendar comidas, né, mais eficazes. Tem essa questão do intestino, como eu falei, de que o intestino é o segundo cérebro. Então, o que você come, né, é absorvido pelo intestino, pode trazer, sim, mudanças no humor. Mas, gente, curar autismo, não. Tá? Então, a dieta é sempre legal, mas não vai curar o autismo. Tá? E aí ela não, porque tem um médico, e o médico me explicou que na verdade, isso aí é porque as grandes empresas farmacêuticas são contra, porque se você descobrisse que uma determinada dieta pode melhorar a condição da criança, as crianças autistas não iam mais tomar os medicamentos. Então, ela me deu aquela explicação meio teoria da conspiração. Eu falei para ela, olha, eu vou ser muito sincero contigo. Eu não conheço nenhum estudo desse, eu não conheço estudo. Se tivesse estudo, você pode até estar me passando, eu vou dar uma olhada com muito prazer. Agora, eu acho estranho, eu acho difícil, né? Pelo que eu conheço do autismo e tudo mais. Aí eu perguntei, mas vem cá, me fala um pouquinho desse médico, como é que é? Aí eu fui descobrir, gente, ele passava lá dieta e tudo mais, mas a consulta dele era R$ 3.500. Uma consulta. Uma consulta. Aí eu fiquei um pouquinho desconfiado que talvez esse médico, o que ele queira, na verdade,
seja dinheiro. Né? Então, isso é uma coisa assim para se desconfiar. E segundo, gente, olha só, tá? É claro que depende de remédio para remédio. Mas, gente, se vocês estiverem na rede pública, no SUS, o SUS dá o remédio até de graça. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a maioria dos remédios para autista, né? Alguns autistas até tomam, por exemplo, dependendo do que esteja acontecendo, tomam risperidona, tomam fluoxetina, né? Às vezes para um antidepressivo. Enfim, os remédios não costumam ser muito caros, não. Ah, é claro que é chato ficar comprando remédio sempre, gasta, mas não são muito caros. São coisas assim de 30, 40 reais, ainda mais se você comprar o genérico e tudo mais. Gente, o cara está falando que as empresas querem lucrar e cobra R$ 3.500 por cada consulta para passar uma dieta, que se fosse verdade mesmo, né, se fosse uma grande revelação, isso poderia estar na internet, em qualquer lugar, você, né, descobrir lá que dar mais alface para a criança vai melhorar o autismo. Não, ele guarda o conhecimento, esconde o conhecimento e cobra 3.500. Gente, desconfia, tá? Então, isso é só, como eu falei, pode ser que aconteça aí grandes descobertas sobre autismo, eu torço muito para isso, né? Eu vivi isso na pele, minha filha é autista, mas, gente, vamos desconfiar, tá? Outras coisas que foram descobertas que não funcionam, né? Vitamina D para autista, tá? Isso aí não se mostrou eficaz, mas muita gente falava que curava o autismo. Dietas especiais, como eu falei. A câmera hiperbárica, não sei se vocês sabem, a câmera hiperbárica é uma câmera que oxigena, né? Dá uma oxigenação na pessoa, no organismo e tudo mais. E serve para alguns tratamentos. Só que tinha gente falando que a câmera hiperbárica melhorava e até curava o autismo. Não cura, tá? Só para vocês terem ideia. Agora eu vou falar dos tratamentos que realmente foram considerados eficazes, que têm funcionado para os autistas, tá bom? A oxitocina, né? A oxitocina nasal, principalmente, eu vi pesquisa, eu pessoalmente, tá? Eu não conheço nenhum paciente que está tomando a oxitocina, não conheço, mas eu vi estudos e pesquisas bem otimistas em relação a isso. Não cura, mas tem mostrado que algumas crianças têm tido uma resposta social mais positiva, ficam um pouquinho mais sociáveis com o uso da oxitocina nasal. Só para quem não sabe, a oxitocina é um hormônio que dá a sensação de bem-estar, é produzida naturalmente pelo nosso organismo e ela dá uma sensação de bem-estar. No momento em que vocês estão abraçados com a pessoa que vocês amam, assistindo um filme, uma série, é liberada a oxitocina. Então, é aquela sensação de bem-estar, faz com que a criança autista se sinta mais aberta, né? Outro exemplo é o canabidiol. Tá? O canabidiol, eu também não conheço crianças que estão usando, mas eu não coloquei aqui, mas eu ouvi algumas pessoas falando bem do canabidiol, mas assim, ainda está muito no início também das pesquisas, né, dos testes em relação ao canabidiol. Para quem não sabe, é o óleo que vem da Maria Joana, né, da maconha mesmo, né? Agora eu vou falar dos métodos. Vamos lá, os métodos mais conhecidos e mais eficazes para trabalhar com o autismo. A ideia aqui, quando eu vou falar dos métodos, não é que você vai se especializar, tanto que eu vou falar muito en passant, vou falar de forma muito superficial em cada um desses métodos. Mas por que eu vou falar desses métodos? Exatamente para você entender que muitas vezes você está lidando com uma... Primeiro, para conhecer, né? Eu acho importante você saber quais são as técnicas mais utilizadas para o autismo. Na verdade, gente, eu poderia colocar milhares de técnicas aqui. Eu vou me reservar as técnicas mais utilizadas, tá bom? Só para vocês saberem. O método TEACH, inclusive, é muito utilizado pela Associação de Amigos do Autistas, a AMA. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem muitos lugares espalhados e eles usam muito o método TEACH. Tá? O que é o método TEACH? Eu vou tentar aqui o meu inglês aqui, né? Perfeito, fluente. Mas seria Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Ou, traduzindo, tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados com a comunicação. Se vocês quiserem, eu mostro depois os vídeos, só para vocês terem uma ideia, mas como é que funciona o método TEACH? O método TEACH é o seguinte, a criança chega no dia, claro, ela vai recebendo um treinamento, mas a ideia é que ela vai desenvolvendo autonomia. Então, ela chega, por exemplo, digamos que eu seja uma criança autista, está lá meu nome, é Arthur. E no quadro estão todas as tarefas que eu preciso fazer. Eu olho a primeira tarefa. A primeira tarefa, desenhar
né, um parque, um sol, tudo mais. Eu vou lá, pego o material onde eu sei de ter, faço um desenho, acabei o desenho, eu boto um envelope lá, volto e vejo qual é a segunda, e assim por diante. E a ideia é trabalhar todo tipo de coisas com o método TEACH, né? Desde coisas educacionais até habilidades sociais e tudo mais. O que acontece? Esse método, a ideia do método é trabalhar, né, de forma sistemática as coisas que o autista precisa melhorar, estimular a autonomia e trabalhar essa questão que o Teach, né, comenta que os autistas respondem melhor a situações dirigidas do que as livres, tá bom? O outro método, esse é o método mais conhecido, inclusive é o método que tem trazido o maior resultado em relação ao tratamento com autismo, que é o método ABA. Tá? A ONU ela já considerou o método ABA como um dos melhores métodos para você lidar com autistas no mundo. Tá? Eu vou resumir aqui, tá? Como eu falei, eu não vou entrar tão profundamente no método do ABA, mas eu quero só que vocês entendam, né? Que seria o quê, né? ABA, por quê? Applied Behavior Analysis, ou análise comportamental aplicada. A ideia da principal essência do ABA, depois até a Rita pode estar comentando aqui melhor, né, sobre a questão do ABA, mas a essência dele é o que a gente chama de aprendizagem sem erro. Então, você vai repetindo aquelas tarefas, você vai repetindo aqueles exercícios, né, até que a criança esteja fazendo as ações propostas sem erro nenhum. Seria assim, sabe, ela vai começar a fazer da forma mais simples, até que ela vai complexando. Quando ela estiver fazendo aquele trabalho proposto, né, aquela dinâmica, sem errar, pronto. Aí digamos assim, a gente pode passar para um outro exercício. E, gente, dá para ensinar tudo com o ABA. Desde higiene pessoal, habilidades sociais, trabalho de escola, tudo. Você usa o ABA para ensinar, tá bom? Inclusive, o ABA ele não era usado só para autistas, não, tá? É uma técnica que funciona muito com autistas, mas houve um momento que até empresas era usado o ABA, tá? Inclusive, até a Rita depois pode estar comentando sobre isso. Método PECS, né? Que seria em inglês Picture Exchange Communication System, né? Ou Sistema de Comunicação por Troca de Linguagem. Esse sistema ele é muito bom e ele é bom para ser usado quando a criança ela é autista não verbal. Ela já tem uma idade e ela não está falando, mas ela está começando a se comunicar, muitas vezes até por gestos. E aí o que você faz? Como é que você usa o PECS, né? Inicialmente, você começa a mostrar figuras para ela. Por exemplo, ela quer beber água, então você mostra a figura da água, a figura da fruta, a figura do biscoito, a figura de brinquedos. Então, ela quer brincar, ela mostra a figura do brinquedo. Ela quer beber água, mostra a figura da água. É assim que a gente começa. Lembra quando eu falei que a maioria dos autistas pensa através de imagem? Então, quando você faz o PECS, fica muito mais fácil para ela estar se comunicando, porque, afinal, o PECS é uma comunicação por imagem. Só que a gente não para por aí. A gente vai transformando, aos poucos, essa linguagem de imagens em linguagem linguística. E aí a gente chega, por exemplo, a um ponto em que você tem uma peça onde simboliza ele, pode ser a foto dele mesmo, né? E aqui como eu quero água. Aí ele pega um bonequinho dele, um sinal da mãozinha significando quero comida. Aí você vai botando sentimentos, você vai botando uma série de coisas, então você vai exercitando ele a se comunicar através de linguagem. Eu já vi gente perguntando o seguinte, mas Arthur, quando a gente usa um método PECS, não corre o risco da criança não querer falar, só querer usar a linguagem? A linguagem do PECS. Gente, o que a gente tem visto é exatamente o oposto. Quando a gente usa o PECS, normalmente a gente acelera muito a linguagem da criança. A criança começa a falar bem mais rápido. Tá? Método Sunrise. Tem, inclusive, um filme, tá? Esse é um dos métodos mais famosos também. O filme é muito interessante para quem quiser. Tem no YouTube de graça para assistir, eu recomendo, tá? Que é o Sunrise, o Milagre do Amor, baseado numa história real, tá? O que acontece, né? Eu vou comentar sobre essa história rapidamente, né? Você tinha aí o casal Barry e Samaria Kaufman e eles tiveram um filho chamado Rawan. O filho foi diagnosticado com autismo severo, inclusive um QI de 40. E aí o que o médico falou? O médico na época, lá na década de 40, ele chegou e falou assim, gente, olha só, teu filho é autista, ele não tem jeito,
nunca vai ser nada, volta para casa e esquece, não tem tratamento para ele, não tem nada, ele nunca vai melhorar. Gente, imagina para os pais ouvirem isso, né? E aí, há um dia em que a mãe estava ali com a criança, né, com o Rauan, e o Rauan começou a bater com a colher no prato. Foi batendo com a colher no prato, o que a criança fez? A criança pegou e... Não, que você estava batendo com a colher no prato, a mãe, observa, e começou a bater com a colher no prato também. Aí a criança foi lá, tocou na mão dela e mostrou como é que era. Nessa hora, a mãe ficou emocionadíssima, porque a criança nunca tinha interagido com ela. Foi a primeira vez que a criança foi interagindo. E aí ela começou a imitar o filho em tudo. O filho enfileirava os brinquedos, ela foi enfileirando também. E a criança começou a rir com ela, coisa que ele não fazia antes. Começou a falar com ela. Então, né, o Rauan foi se desenvolvendo muito. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Rauan, né, ele é formado numa faculdade, uma universidade lá nos Estados Unidos, e ele é um dos executivos, né, do Instituto, né, no Instituto sobre Autismo na América, né, trabalha com grupos e tudo mais, e esse aí é o Rauan hoje, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha só como é que a gente desenvolve bastante. Tá? Isso é muito interessante, porque eu quis falar também sobre os métodos Sunrise. Porque esse aqui é o método precoce Denver. O método precoce Denver, ele pegou e uniu o ABA com o Sunrise. E aí criou esse método, que é um método que eles chamam de naturalista. Por que naturalista? Porque você usa os objetos que você tem ali em mãos, na hora. Então, você, sei lá, está brincando com peças Lego, é Lego que você vai usar. E tem dado muito resultado. Só que por que se chama método precoce Denver? Porque o ideal é que a gente use para as crianças autistas de 0 até, no máximo, 5 anos. Depois, o ideal é a aba mesmo. Tá? E o método Denver seria um protótipo do ABA. Como é que funciona o método Denver? O método Denver seria mais ou menos assim. Você trabalha o aprendizado sem erro, só que você trabalha entrando no mundo da criança. Então, você começa imitando o que a criança está fazendo, a forma como ela está brincando, para que ela ache interessante estar brincando com você, e aí, aos poucos, você vai introduzindo as técnicas ali do ABA para interagir, para brincar. Então, uma coisa é simular um diálogo através de onomatopeias. Então, você está mexendo uma coisa, você faz BUM! Aí a criança grita você, BUM! Pó, 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 pó! Ela grita pó, pó, pó. Então, veja bem, vocês estão, tipo, imitando um diálogo. Mas por que isso é importante? Porque ela começa a se interessar por você. Ela começa a achar legal estar interagindo com você. Ela começa a achar legal imitar os sons com você. E isso desperta nela o desejo dela estar falando com você, tá? Foi considerado, né, pela revista Times, né, em 2012, como a maior descoberta médica de 2012, tá? Desenvolvida há 20 anos pela Sally Rogers, né? E usa, como eu falei, as estratégias naturalistas, né, e ideias e estratégias do ABA. Lembrando que depois dos 5 anos, o ideal é o ABA mesmo. Tá? O ABA ainda é considerado a melhor técnica, estratégia para você lidar com o autismo. Tá? Depois da terapia cognitiva comportamental, que é a minha. Né? Gente, então, né, essa aqui é o que eu queria apresentar para vocês hoje sobre a questão do autismo. Vou abrir aqui agora para perguntas, né? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade sobre essa questão do autismo e tudo mais. Enfim, e outra coisa, né? Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de botar a Rita para falar. Rita, você gostaria de fazer algum comentário? Posso abrir o microfone para você? Isso, Rita, pode falar, só desligar o microfone. Oi, gente. Vou desligar o meu aqui. Desliguei. Então, eu, o Arthur, mais 2 psicólogas, que é a Meire, não sei se a Meire ainda está aqui, a Meire está com uma bebezinha pequena, e a Fátima Cordovil. Nós nos unimos e estamos montando uma clínica multifuncional, ABA, mais outras aplicações de atendimento ao autismo, como psicomotricista, fono,
mas o carro-chefe dessa clínica é o ABA pivotal, que é o ABA naturalista, mas para crianças da segunda infância e para crianças com autismo nível 2 e 3. Hoje, essas crianças acabam não tendo muito mais chance no mercado de encontrar até clínicas, porque o foco fica mais na primeira infância e na primeira idade, né, de 2, 3 anos, depois que a criança faz 6, 7 anos, e se for autismo nível 3, principalmente, acaba já não tendo muita possibilidade de tratamento. A gente vai estar trabalhando em Niterói, a clínica Desenvolver. Deixa eu ver, não consegui ler bem. A gente vai estar trabalhando em Niterói, na região oceânica, a gente está começando pela região oceânica. O Arthur vai ser responsável pela parte de TCC, terapia comportamental cognitiva, e vamos ter as ATs atendendo em domicílio e nas escolas. A gente já consegue colocar AT, ABA, inclusive em escola municipal. Tudo isso que a gente está colocando, fazendo acontecer dentro da clínica, eu estou utilizando hoje com a minha neta. A Luna tem 7 anos, é autista severo, não verbal ainda dentro dos preceitos do que é comunicação, né? Mas em casa, em casa e na rua, ela só se comunica falando. Ainda são palavras do jeito dela, mas é o início de tudo, né? E é isso. Queria fazer esse pré-lançamento da clínica para vocês e dizer que muitas das pessoas que estão aqui, tipo a Letícia, né, uma pessoa que está junto da gente, vai ser a T da clínica, tem mães que já estão, a gente já tem uma pequena fila de espera para atendimento, a gente sabe que a quantidade de crianças autistas, né, tem crescido bastante, os diagnósticos estão em número bem grande, e a gente quer poder contribuir. Hoje, ter um diagnóstico de autismo severo, não verbal, é um peso emocional muito grande para a família, muito grande mesmo. E você vê essa criança evoluir, eu fiquei desde os 2 anos dela, são 5 anos de estudo, eu já trabalhava com aba da parte estrutural, da parte de empresas, há 20 anos atrás, aí eu virei esse foco para a parte de tratamento do autismo. Hoje eu tirei minha certificação KSP, que é uma certificação internacional em aba, e é isso que a gente vai estar, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando, né, no próximo mês, já começamos no próximo mês. Começamos aqui em Niterói, mas a gente tem certeza que vai conseguir estar expandindo essa forma de tratamento que é muito humano, sabe? A gente não quer ter esse rótulo, sabe, do aba tradicional, que é mais fechado. A nossa forma de trabalho vai ser toda a parte de flexão, de flexionar a solução, tem que vir do AT ou do terapeuta em si, né? Porque a gente sabe que do autista, o que a gente precisa ajustar e trabalhar é a rigidez mental, principalmente. Mas é isso, gente. A Meire, se mais alguém quiser falar, a Meire está aqui, não estou vendo a Fátima, mas se quiser dar uma palavrinha, explicar alguma coisa, ela vai ser, a Meire é responsável técnica da parte a principal supervisora aba da nossa clínica, né? E é isso. A gente espera ter, não sucesso na clínica, mas a gente espera ver o sucesso das crianças
evoluindo, né? Esse vai ser o nosso ganho. Todo mundo tem uma ligação muito forte, familiar com o autista, né? Então, todo mundo acaba sentindo isso, não só como profissional, mas como familiar, né? E acaba tendo uma sensação um pouco mais doce sobre o problema do autismo. Mas é isso. Se alguém quiser completar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, Meire? Como a Rita falou, o intuito é ajudar essas crianças, né? Eu trabalho com autismo já tem uns anos. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar com essas crianças e eu acho que a gente está disposto a dar o melhor nesse sentido, né? Para a evolução dos pequenos, porque o trabalho é para que eles evoluam, cresçam e se tornem cada vez mais funcionais e menos dependentes, né? Isso mesmo. Eu gostaria de dar uma palavrinha também. O que acontece? Eu sou psicólogo cognitivo comportamental e, por motivos óbvios, né, como eu falei, a minha filha, né, foi diagnosticada com autismo, e aí sempre que tinha uma possibilidade, eu ia lá para tentar conhecer mais, entender mais a questão do autismo. E eu lembro que quando eu estava na Cândido Mendes, fazendo minha pós-graduação, muitos anos atrás, me convidaram para trabalhar de um laboratório comportamental. E, claro, né? Poxa, eu tenho a minha filha, eu aceitei na hora. O trabalho comportamental ia sempre, fui muito dedicado. E aí eu comecei a trabalhar essa questão da socialização com autistas crianças e autistas adolescentes. O que era técnicas de socialização? Ensinar as crianças a fazer amizade, a conversar entre elas. Então, elas estavam conversando entre elas, eu ia lá como se fosse uma espécie de treinador, né? Ensinando elas, não, olha só, não é assim, você tem que conversar dessa forma. A gente puxa assunto assim, procura um assunto que vocês tenham em comum, né? Enfim, né? Eu explicava o que fazer com aquelas pausas que elas consideram constrangedoras. Enfim, foi um trabalho muito legal, deu um resultado muito bom. A maioria das crianças ali, adolescentes, eles mudaram tanto na escola. Eu lembro até, inclusive, que tinha um garoto autista que odiava ir para a escola porque ele não fazia amizade nenhuma, não falava com ninguém. Depois que a gente fez o treinamento de habilidades sociais, ele fez alguns amigos. E, gente, ele começou a gostar de ir para a escola, as notas dele melhoraram muito, porque ele começou a se sentir pertencendo à escola, tá? O garoto tinha 13 anos, e isso mudou muito, muito a vida dele. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode estar fazendo com essas crianças, e a ideia, né, que a Rita puxou como carro-chefe da clínica desenvolver, é trabalhar o máximo dessas potencialidades com essas crianças autistas, e a gente poder fazer o melhor que a gente puder para que elas possam se desenvolver até onde elas puderem ir. E aí o que acontece? O tratamento de um autista não é simplesmente com psicólogo, com fono, não, é um trabalho todo em conjunto, né? Ainda mais tendo a aba, que é simplesmente a melhor técnica que existe para lidar com o autismo, aí realmente a gente não tem, digamos assim, a gente não tem mais limite. E vocês pegando um exemplo ali, um exemplo clássico que a gente teve aqui do Rauan, que foi diagnosticado como autista severo, né? Ele chegou ao ponto de fazer faculdade, tudo mais. Minha filha mesmo, né? Ela tinha muitas dificuldades e hoje a maioria das pessoas nem percebem que ela é autista, porque ela conversa direito, ela olha nos olhos, ela fala bem. Ela tem uma ou outra questão assim, um pouquinho mais imatura, se deixar ela fala só sobre moeda, mas tirando isso, você não diz, a maioria das pessoas não percebem. Então, essa é a ideia, quer dizer, ela já tem uma autonomia muito grande de ir sozinha para a faculdade, voltar sozinha para a faculdade. Eu tenho pacientes hoje que são autistas e estão trabalhando, mesmo assim, saindo da adolescência, mesmo como menor aprendiz, mas foi tudo um caminho para a gente traçar. Eu só acho legal, e é uma coisa assim que mexe muito, assim, até no meu coração, que é possível, muita coisa é possível, a gente acha que não é, mas é, tá? Enfim. Gente, queria também abrir para perguntas, né? Vocês gostaram da apresentação? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a apresentação de hoje? Rita, pode falar. Peraí, seu microfone está desligado. Liga o microfone. A Luna toma canabidiol. Toma o canabidiol da One Pure e
fez um efeito muito grande. Ela tem, a principal comorbidade dela é o transtorno sensorial. Depois vem a rigidez mental, mas a parte social dela, sabe? Ela chama as pessoas para sentar do lado dela, quer conversar, ela tem apraxia da fala, então os neurônios acabam não deixando, não movendo essa articulação orofacial de uma forma muito correta, e o som da palavra não sai de forma correta, mas a intenção da fala, e aí quando ela não consegue falar, ela está aprendendo a ler, ela soletra, sabe? Ou então dá todas as letras que compõem a palavra. Às vezes ela fala a cada sílaba, separado, para a pessoa entender, e às vezes diz cada letra que compõe a palavra para poder explicar à pessoa o que ela está querendo falar. Isso foi muito próximo ao início do canabidiol. Tá sem som. Enfim, isso é muito legal para a gente poder ter essa troca, para a gente poder conhecer isso, né? Essa questão, né? O canabidiol, como eu falei, enfim, né? Como é que está sendo o avanço. Enfim, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta antes que eu finalize? Inclusive, olha só, gente, essa apresentação foi gravada, e se vocês quiserem, eu mando para vocês gratuitamente, tá? É só me solicitar que eu mando para vocês poderem estar reassistindo novamente, tá bom? Fiquem à vontade. Enfim, gente, então, né? A Rita quer falar novamente. Peraí, tem uma fila. Aí a Letícia também. Podem falar, gente. Só ligar o microfone e falar. Eu queria agradecer por essa aula, foi muito proveitosa, muito mesmo, aprendi bastante. Fico feliz também pela clínica, é algo que eu já estou conversando com a Rita há um tempo e vendo agora já começar a criar forma nesse projeto, e dê tudo certo, e estou aqui à disposição. Algo que eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre a questão da interação na escola, até aquele exemplo também, né, daquele aluno que depois foi colocado no centro, e ele pôde, né, interagir melhor. Eu queria saber, porque eu fiquei tentando imaginar como eu faria ali nessa situação, né? E eu queria saber se teria, assim, uma técnica específica ou algo específico só para conseguir ilustrar melhor, para eu conseguir imaginar melhor como eu poderia trabalhar nessa forma com uma criança na escola, ajudar a interagir melhor, se socializar, tá bom? Obrigada. Bom, uma sugestão que eu dou é até o que a Sunrise e o Denver fazem. Porque, veja bem, o que acontece? A criança, como eu falei, a criança autista ela acaba tendo interesses diferentes de uma criança não autista. E aí, para ela, como eu falei, é muito divertido empilhar coisas, enfileirar carrinhos, separar as coisas por cor. Então, para ela, aquilo é muito divertido. E muitas vezes, um erro que a gente comete quando a gente vai tentar fazer a criança interagir com a gente ou brincar com a criança é ensinar a criança a brincar. E aí, quando a gente vai forçar a criança a brincar de carrinho, seja lá for, do jeito que a gente gostaria de brincar, ela se desinteressa ainda mais por você, quando o nosso objetivo seria que ela interagisse mais contigo, Letícia, por exemplo. E aí, o que acontece? Ela já começa a falar assim, lá vem aquela chata, que vai atrapalhar minha brincadeira. Então, o que a gente faz? Qual é o ideal? Né? Uma sugestão que eu te daria é ir imitando a criança e brincando do jeito que a criança está brincando. E aí ela vai se interessando por você. E aí, aos poucos, você vai mudando um pouquinho. Ali você vai sugerindo pequenas mudanças. Ou seja, aí vocês estão interagindo e brincando junto. Outra coisa que eu recomendo é sempre ficar de frente para a criança, para ela entender que você está ali. Porque às vezes a criança, por algum motivo, ela vai vira de lado assim para mexer num boneco ou num brinquedo, num bloco, e aí você vai e continua de frente para ela entender que está interagindo contigo. Então, essas são algumas dicas e algumas técnicas que a gente pode estar fazendo para a criança estar interagindo. Com as crianças, é o que eu falei, as crianças estão brincando de picar. Bota o autista no meio. Mas ele está correndo e não precisava estar correndo. Não importa. Se ele viu as crianças correndo, quis correr também, ele está se sentindo parte daquilo. Então, ir colocando a criança nesses momentos em que as crianças estão correndo, que as crianças estão fazendo alguma coisa,
faz com que ela tenha o que a gente chama de identidade de grupo, e ela começa a se interessar mais. Então, seria essas algumas dicas, né, que eu daria para você, tá bom, Letícia? Ah, entendi. Muito obrigada. Nada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Ou algum comentário, enfim? Então, gente, olha, muito obrigado por terem me escutado até aqui. Muito obrigado mesmo. Como eu falei, foi gravado, vou estar mandando isso aqui para vocês, tá? Qualquer coisa é só me chamar ou pedir para a Rita, vou estar mandando. Provavelmente vou estar mandando isso amanhã, tá? Porque o Google Meet leva um tempo para processar e para enviar o vídeo para mim. Então, provavelmente amanhã. Mas só entendendo, pode pedir para mim ou para a Rita, vou mandar também para a Rita o vídeo, né, o link do vídeo, para vocês estarem reassistindo se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma ótima noite para todos vocês. E, olha, eu estou à disposição a qualquer momento, eu, a Rita também, se vocês precisarem, quiserem saber mais alguma coisa, tá bom? Sobre mim, a clínica ou a aula ou autismo. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês e até mais, tá? Uma boa noite.